E aí, tô com mais uma aulinha para vocês de literatura dessa vez. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre quinhentismo, também conhecido como literatura de informação. Bom, o quinhentismo é considerado a primeira manifestação literária brasileira. Nessa época foram produzidos inúmeros relatos de viagem com caráter descritivo e informativo para descrever, para contar para os europeus tudo que estava sendo descoberto aqui nas terras brasileiras. E isso despertava um sentimento de enorme curiosidade por parte dos europeus que queriam vir aqui ao Brasil e explorar tudo isso, ver tudo isso, né? Bom, as manifestações literárias desse período, elas contavam sobre o Brasil, foram produzidas no Brasil, mas elas foram escritas por uma galerinha que veio lá da Europa. Fossem viajantes, cronistas, missionários, jesuítas que vieram para o Brasil, mas eles iam, claro e evidente, que eles iam relatar tudo aquilo que eles estavam vendo de acordo com a cultura dele, de acordo com aquilo que eles conheciam, né? Então, esses relatos, eles têm uma visão europeia sobre o Brasil, ok? Sendo assim, o quinhentismo, a literatura do quinhentismo não é considerada uma literatura genuinamente brasileira, tá bom? Então, o quinhentismo não é considerado também uma escola literária. Em 1500, caravelas portuguesas desembarcam aqui no Brasil, né, como resultado das grandes navegações, em que muitos países europeus queriam expandir seus domínios, conquistar novas terras, explorar mais riquezas e expandir o cristianismo também, ok? Então, Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil e na sua tripulação está presente o Pero Vaz de Caminha, e ele fica encarregado de contar tudo para o rei, que ficou lá em Portugal, o rei Dom Manuel, contar tudo o que eles estavam vendo. Se tinham povos que habitavam aqui, quais eram os seus costumes, se tinham riquezas, o que dava para explorar e tudo e tal. Então, ele escreve uma carta que nós conhecemos como a famosa Carta de Caminha, não é mesmo? Bom, ela é considerada por muitos como a certidão de nascimento do Brasil. Aí na imagem eu pus dois trechinhos, eu acho que não tá dando para ler e ver muito bem, mas resumidamente ele tá falando o seguinte: no primeiro trecho, Cabral ele descreve a feição desses povos que foram encontrados na terra recém-descoberta, né? Ele fala que o tom de pele deles é mais avermelhado, diferente do tom de pele dos europeus. Ele também fala da questão desses povos não se vestirem do mesmo modo que os europeus se vestem, né? Eles não cobrem as suas vergonhas, né? Suas partes íntimas. E para ele isso revela a tamanha inocência desses povos. E nesse segundo trecho que eu coloquei aí, ele tá falando da beleza dessa terra que eles acabaram de descobrir, né? Ele assemelha esse lugar a um lugar paradisíaco, para eles é um paraíso. Outra coisa que é importante a gente falar é o seguinte: a Carta de Caminha, ela é considerada o marco inicial da literatura de informação no Brasil, ok? Existem muitos outros relatos que a gente poderia estar citando, né, da literatura de informação, mas hoje eu vou ficar apenas com dois, ok? A Carta de Caminha e esse outro aí que se chama Duas Viagens ao Brasil. Esse relato, ele não foi escrito por um português, ele foi escrito por um alemão chamado Hans Staden, que realizou duas viagens às Américas e em uma delas, aqui no Brasil, ele foi capturado pela tribo dos Tupinambás. O que acontece com essa tribo? Ela era uma tribo que realizava rituais antropofágicos, né? O canibalismo. Então, ele escreve sobre como se davam esses rituais e conta também a sua experiência, já que ele quase foi vítima desse canibalismo que essa tribo realizava. Nesse trecho aí que eu coloquei, ele diz o seguinte: nisto me levaram para a cabana, onde tive de deitar numa rede, e mais uma vez vieram mulheres e bateram em mim, arrancaram meus cabelos e mostraram-me de modo ameaçador como pretendiam me comer. Mas Hans Staden conseguiu sair dessa vivo. Depois de 9 meses que ele passou com os Tupinambás, os franceses conseguiram resgatá-lo, negociando com essa tribo um jeito de tirar Hans Staden de lá, tá bom?
Sabe quem estava amando também essa ideia de descobrir uma nova terrinha aqui? Pois é, a igreja, principalmente a igreja católica. Lembra que um dos objetivos das grandes navegações era expandir o cristianismo? Pois então, aqui no Brasil, a igreja, ela encontrou um monte de gente, os indígenas, né? Um monte de gente que para eles não tinha cultura, né? Então, eles queriam converter todo mundo. Então, foram mandados muitos padres aqui, os chamados padres jesuítas, com o objetivo de catequizar esses indígenas, de ensinar a eles a religião cristã, a religião católica, né? De convertê-los ao cristianismo. Como o foco dessas produções literárias era justamente ensinar os indígenas sobre a religião católica, elas acabaram adquirindo um caráter mais didático-pedagógico, ok? Outra coisa que é importante a gente destacar é o seguinte: quando vem à nossa mente literatura de catequese, padres jesuítas, igreja, a gente pensa que foram produzidos somente sermões. Não, além de sermões, foram produzidas poesias e peças teatrais, tá bom? Mas é claro que essas poesias, essas peças teatrais, elas tinham temas religiosos, né? Eram tratados temas religiosos nelas, ok? Um dos grandes destaques da literatura de catequese é o padre José de Anchieta. Ele não só produziu sermões, como ele também produziu algumas peças teatrais e poesias. Outra coisa bem legal que ele fez foi o seguinte: ele veio aqui ao Brasil, né, com a missão de catequizar os indígenas, tudo e tal, mas ele aprendeu o tupi. Ele se dedicou e conseguiu aprender o tupi, e com isso ele produziu a primeira gramática da língua indígena. Ele ajudou na fundação do Real Colégio de São Paulo e também foi um dos fundadores da cidade de São Paulo. Outra coisa importante da gente falar sobre o padre José de Anchieta é o seguinte: ele defendia os indígenas contra os abusos dos colonizadores portugueses.